Em uma sexta-feira de março de 2013, os bancos de Chipre fecharam normalmente. Na terça-feira seguinte, o dinheiro de metade dos clientes simplesmente não estava mais lá, sem votação, sem aviso, do dia para a noite. O que mais assusta não é o que aconteceu em Chipre, é o que a Hungria fez em 2010 e o que a Argentina fez em 2008. O curioso é que em todos esses casos existiu um padrão, e quando você aprende a reconhecê-lo, os números do Brasil de hoje ficam assustadores. Um confisco pode acontecer no Brasil? O que a história dos outros países revela sobre como isso acontece? E o que muda quando você percebe que o Plano Collor foi apenas o começo? Vamos começar. Eu começo com o que você provavelmente nunca ouviu falar. Em 2010, o governo Orbán na Hungria se deparou com um problema clássico. Pensa na Hungria como se fosse uma casa de uma família tradicional. A fatura do cartão estava alta, é o que a gente chama de dívida pública em relação ao PIB. Ela estava em 80%. O governo gastava mais do que arrecadava há mais de uma década. É o que é chamado de déficit. O déficit médio da Hungria era de 6,4 e a União Europeia cobrava que isso mudasse. O país precisava mostrar um resultado positivo e rápido. A solução foi simples: forçar 3 milhões de cidadãos a devolver as suas poupanças para o Estado. Quem recusasse perdia o direito à pensão estatal, aquela que o governo deveria pagar no futuro. 14 bilhões de dólares foram para os cofres públicos. O nome dado: Reforma do Sistema Previdenciário. Um trabalhador húngaro que passou 20, 30 anos contribuindo para a própria aposentadoria, acordou um dia e aquele dinheiro simplesmente não era mais dele, sem processo, com a escolha de aceitar ou perder até o direito à pensão futura. O resultado positivo que a Hungria celebrou em 2011 só existia porque o governo contabilizou o dinheiro das pessoas como se fosse receita própria. 3 milhões de húngaros viram décadas de contribuição previdenciária virarem patrimônio do Estado, com o nome de reforma. Vamos analisar outro caso: Argentina. A Argentina não confiscou uma vez, fez isso repetidamente, de formas diferentes, por décadas. A primeira foi em 2008. A Cristina Kirchner roubou, nacionalizou 10 fundos de previdência privadas num único decreto. Com uma canetada, 29 bilhões de dólares, a aposentadoria de 9,5 milhões de trabalhadores foram transferidas para o Estado. A Bolsa Argentina despencou 29% em 3 dias. O nome dado: proteção dos aposentados da crise global. É uma lógica super saudável. Vamos tirar o dinheiro da pessoa para proteger ela de ser roubada. Sem dinheiro, não tem roubo. Resolvido. O país estava sem crédito desde o calote de 2001. Nenhum banco no mundo queria emprestar mais dinheiro. O governo precisava de caixa. E a solução foi a mesma da Hungria: quebrar o cofre de quem estava juntando dentro da casa. E depois disso, a Argentina não parou. Quando a moeda perde valor todo dia, comprar dólar ou alguma moeda mais forte é uma forma de proteger o que você juntou. E muitas pessoas começaram a fazer isso. Por causa dessa saída de dinheiro, em 2011, eles limitaram a compra de até 2 mil dólares por mês. Em 2014, proibiram completamente. Em 2019, o teto voltou, mas não para 2 mil dólares, e sim 200 dólares por mês, com imposto adicional de 30% sobre qualquer compra. Claro que você podia proteger o seu dinheiro, você só precisa pagar 30% de pedágio para o governo deixar você fazer isso. A inflação chegou em 211% em 2023. Muitas pessoas assistiram o dinheiro derreter na mão, com diversas barreiras para conseguir se proteger. Essa proibição só acabou em abril de 2025, porque o FMI exigiu uma condição para emprestar dinheiro ao país. Agora, vamos ao terceiro e último caso: Chipre. Numa sexta-feira de março de 2013, os bancos de Chipre fecharam normalmente. Na terça seguinte, quando reabriram, o dinheiro de muita gente não estava mais lá. Os clientes do Lake Bank, com saldo acima de 100 mil euros, viram suas contas praticamente zeradas. Os clientes do Bank of Cyprus tiveram quase 50% do saldo convertido à força em ações do banco. Ações que não valiam quase nada. Foi a primeira vez na história da zona do euro que poupadores privados foram obrigados a bancar o resgate de um sistema bancário inteiro. Imagina quantas pessoas pensaram: imagina que o banco vai pegar o meu dinheiro. Isso nunca aconteceu na história do euro. E no fim, aconteceu. Sabe o nome dado ao evento? Recapitalização bancária. O país estava com a fatura crescendo há anos e perdeu acesso a crédito em 2011. Quando o Estado não tinha mais como pagar a conta, repassou para os depositantes. 3 países, 3 mecanismos diferentes, um mesmo resultado. Agora, vamos entender o que todos eles têm em comum para depois compararmos com o Brasil. Primeiro, em todos eles, a fatura do cartão estava subindo sem parar. Para medir essa fatura do cartão, a métrica mais usada é a dívida do país em função do PIB, ou seja, em função de tudo que ele produz. O segundo ponto é que o governo estava gastando mais do que arrecadava por anos.
A quantidade de impostos não estava conseguindo cobrir todos os gastos e mordomias da máquina pública. O terceiro ponto é que os bancos ao redor do mundo não estavam mais querendo emprestar dinheiro a esse país. E por fim, trilhões em poupanças da população estavam dentro de um sistema que o Estado conseguia controlar e monitorar. Em todos os casos, o confisco foi a saída de menor resistência. E em todos os casos, sem exceção, o nome dado nunca foi confisco. Foi reforma previdenciária na Hungria, foi proteção dos aposentados na Argentina, foi recapitalização bancária em Chipre. O vocabulário muda, mas o mecanismo é o mesmo. Então agora, vamos colocar o Brasil nessa mesma análise para ver o quão perigoso esse risco está se tornando. Vamos lá. Olha essa tabela. Os países que confiscaram o dinheiro da população tinham dívida entre 80% e 84% de tudo que produziram no ano. O Brasil está em 78,7%, com projeção de 100% em 2027. Os países que confiscaram gastavam entre 6% a 8% a mais do que arrecadavam. O Brasil está em 8,5%. Os países que confiscaram pagavam entre 3% a 5% de juros sobre a dívida. O Brasil paga 8%, o maior do mundo entre países comparáveis. E aqui você pode pensar, bom, mas por que não derrubar a taxa Selic para pagar menos juros da dívida? Infelizmente, isso não resolve. Você derruba os juros artificialmente, o dinheiro estrangeiro foge, o real desvaloriza e a inflação explode. Foi exatamente o que a Argentina tentou. O resultado foi uma inflação de mais de 200%. Se a sua sugestão for arrecadar mais, a carga de impostos do Brasil já está no limite, a maior em 22 anos. Chegará um ponto onde o aumento irá apenas fazer arrecadar menos, pois as empresas irão começar a montar sua estrutura em outro lugar. Então, basicamente, o Estado está encurralado e existem trilhões na poupança. Mas você pode pensar, não, o Brasil tem Constituição, isso seria inconstitucional. E o Plano Collor também era inconstitucional. Foi feito por uma medida provisória da noite para o dia mesmo assim. A Constituição é um obstáculo político, não um muro intransponível. Mas isso geraria protestos, a população não aceitaria. Você pode pensar. Os húngaros protestaram e o dinheiro não voltou. Os argentinos foram às ruas várias vezes e o confisco continuou por décadas. Cada linha dessa tabela é um sinal e o Brasil tem todos os sinais vermelhos. Agora, olhe os alvos disponíveis dentro do sistema formal: poupança, FGTS, previdência privada, fundos de pensão. Aproximadamente 4 trilhões em dinheiros da população dentro de instrumentos que o governo regula, controla e, em alguns casos, já operou diretamente. Esse dinheiro não está embaixo do colchão, está dentro de um sistema formal, visível, mapeado e acessível. E quem define as regras desse sistema é exatamente quem precisa do dinheiro. E sabe qual é o maior perigo? Você acha que os húngaros esperavam o que aconteceu com eles? Que os argentinos esperavam não conseguir mandar dinheiro para fora? Ninguém acordou naquele dia achando que ia perder dinheiro. A surpresa faz parte do mecanismo. Se as pessoas soubessem antes, elas moveriam o dinheiro. Por isso que acontece de um dia para outro. Na minha opinião, o risco existe. Eu escolho não ignorar essa situação e já me preparar para esse cenário. E com isso, a próxima pergunta é inevitável. De que forma esse confisco aconteceria na prática? Seria um ataque ao FGTS, à poupança, à previdência privada? O que acontece com quem tem Bitcoin? E o mais importante de tudo, como se proteger? Essas respostas irão mudar o que você faz com o seu dinheiro. E o próximo vídeo do canal irá falar justamente sobre isso. Ativa o sino para não perder e eu te vejo em breve.